Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num período de política externa mesmo muito intenso. Olá. Vamos falar da estratégia de pressão máxima da administração Trump sobre a Venezuela, ali entre 2017 e 2020. Exato. O que temos aqui é um cenário complexo, com duas narrativas quase em colisão. De um lado, os Europa a dizerem que queriam restaurar a democracia. E do outro, claro, a Venezuela a acusar, a denunciar uma tentativa de controle do seu petróleo. Precisamente. E o nosso objetivo é tentar perceber o que é que aconteceu aqui. E é fundamental começar por aí, porque estas duas visões, elas não eram só retórica, pois não? Não de tudo. Elas foram a justificação para uma escalada de tensão muito real. De um lado, a Casa Branca a apontar para o colapso humanitário, para o autoritarismo. Certo. E do outro, Caracas a ver cada passo como uma agressão imperialista. Exato. Então vamos por partes. Comecemos pela ferramenta mais visível, a linguagem. Sim. Porque não eram só discursos, era mesmo uma arma. Lemos como Trump, Mike Pompeo e principalmente o John Bolton usavam termos como ditador ilegítimo, Narcoditadura. narcoditadura, exatamente. E depois, claro, aquela ameaça constante. Todas as opções estavam sobre a mesa. E o fascinante nisto é o efeito duplo que esta linguagem teve. Como assim? Por um lado, dentro da Venezuela, galvanizou a oposição, que se sentiu apoiada por uma superpotência. Ok. Mas, ao mesmo tempo, gerou um pânico palpável nos países vizinhos. Na Colômbia, no Brasil. Exatamente. Ninguém sabia se a ameaça militar era um bluff ou se era real. O medo e uma destabilização regional era enorme. E esse medo tinha uma base porque a retórica veio acompanhada de sanções económicas muito, muito pesadas. Sem dúvida. Mas as sanções não são propriamente uma novidade. O que é que tornou estas tão impactantes? Bem, a diferença foi o alvo e a escala. A partir de 2017, as sanções foram diretas à alma da economia venezuelana. A petrolífera estatal, a PDVSA. A PDVSA, precisamente. Isto significou, na prática, cortar o acesso do país ao sistema financeiro americano, congelar ativos. Foi um garrote financeiro, no fundo. Foi um garrote financeiro, sim. Tornou quase impossível vender o petróleo deles nos mercados ocidentais. E as nossas fontes sugerem que a economia já estava numa situação muito má por anos de má gestão. Sim, sem dúvida. Então o argumento é que as sanções não causaram o colapso, mas foram tipo gasolina numa fogueira. É a melhor analogia. Essa é a principal conclusão das análises. A produção de petróleo já estava em queda livre, a inflação já era um problema. Certo. As sanções foram um acelerador brutal. Transformaram uma crise económica que já era severa numa catástrofe humanitária. A hiperinflação disparou, a escassez de comida, de medicamentos. E foi aí que começou o êxodo maciço. Exato, um dos maiores da história recente da América Latina. E tudo isto tem um ponto de viragem em 2019. Sim. O reconhecimento de Juan Guaidó como presidente interino. De repente, a pressão já não é só económica. Passa a ser um desafio direto à legitimidade. Foi o passo mais arriscado e, no fundo, o que acabou por revelar as falhas da estratégia. Porquê? Porque a ideia era que, com o apoio do ZUA e de dezenas de países e com o controle dos ativos no estrangeiro, o regime implodiria. A pressão diplomática, através da OEA, Grupo de Lima, foi enorme. Mas não implodiu. E essa é a grande questão. Por que não? Havia uma expectativa muito clara de que os militares mudariam de lado. Sem dúvida. O que é que a estratégia calculou mal? Calculou mal a lealdade das estruturas de poder. Maduro conseguiu manter o controlo do aparelho militar e dos serviços de segurança. E como? Através de uma mistura de clientelismo, de repressão e de um discurso nacionalista muito forte que pintava a oposição como um fantoche dos americanos. Sem os militares, Guaidó nunca teve poder real no terreno. Nunca. Apesar do reconhecimento internacional todo. Então, quando olhamos para o legado disto tudo, qual é o balanço? É muito dividido. Pois, por um lado, os críticos dizem que foi um falhanço total. Maduro ficou no poder e a população sofreu de uma forma terrível. Por outro, os defensores da estratégia dizem que, pelo menos, serviu para isolar o regime, para expor a sua natureza ao mundo. E essa dualidade deixa-nos com uma reflexão que vai muito para além da Venezuela. Que é? A análise desta tweetica levanta uma questão central, quer dizer, quando é que uma estratégia de pressão máxima consegue mesmo levar um regime ao ponto de ruptura? E quando é que, pelo contrário, acaba por o fortalecer internamente, unindo contra um inimigo externo, enquanto o povo paga o preço mais alto? É um equilíbrio incrivelmente difícil de gerir. Muito difícil.
Fica essa reflexão sobre o equilíbrio ou desequilíbrio entre a força e as suas consequências.